E paz, tudo bom? Você tem um minutinho para ouvir a palavra de Deus? A Bíblia relata um fato muito interessante e curioso para que a gente medite nos dias atuais. A Bíblia diz que quando Jesus estava sendo preso, já com as suas correntes em mãos, preso pelos romanos, Pedro estava do lado de fora. E três pessoas diferentes chegaram para Pedro e fizeram exatamente a mesma pergunta. Pedro, nós vimos que você estava como esse homem, nós vimos que você faz parte de um deles, que você estava com esse Jesus. E a resposta de Pedro foi surpreendente, sabe por quê? Pedro, ele olha para a cara daquelas pessoas e diz assim: ei, eu não conheço, eu não sei de quem vocês estão falando, eu nunca andei com esse homem. Tudo acontece, Jesus é preso, crucificado e morto, e como todos nós sabemos, ao terceiro dia ele acaba ressuscitando, e depois da sua ressurreição, ou melhor dizendo, antes da sua ascensão ao céu, Jesus se encontra mais uma vez com Pedro, olha nos olhos de Pedro e diz assim: Simão Pedro, tu me amas? E essa pergunta se repetiu 3 vezes, porque Jesus queria fazer com que Pedro se lembrasse daquilo que tinha acontecido, porque Jesus tinha andado com Pedro e Pedro com Jesus, mas no momento da dor de Jesus, no momento da prova de Pedro, Pedro diz não conhecer Jesus. E você acha que aconteceu o quê? Pedro, ele começou a dar risada sem se importar com a situação? Não. Pedro, ele se lembra da situação assim como Jesus pressentiu em seu coração. E a Bíblia fala que ao se lembrar daquela situação que ocorreu, Simão Pedro ele se entristece. E ei, eu imagino uma coisa que tenha acontecido naquele momento. Eu imagino uma lágrima escorrendo nos olhos de Pedro, e Simão Pedro sem falar nada, mas aquela lágrima gritava, e gritava dizendo: Jesus, me perdoa, Jesus, faz de novo, Jesus, eu errei. E era normal, poderia ser normal Jesus olhar para a cara de Pedro e falar assim: tu não disse que não me conhecia, tu não disse que não sabia quem eu sou, então eu falo a mesma coisa para tu, Pedro, afasta-te de mim porque eu não te conheço mais não. Jesus olha dentro dos olhos de Pedro e diz: Simão Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Tu não entendeu não? Eu vou explicar para você. Ei, eu não sei o momento que você está passando, eu não sei a forma que você está vivendo, pode ser que você esteja afastado e desviado dos caminhos do Senhor Jesus, e você está pensando assim: mas nossa, se eu voltar agora, o que vai acontecer? Se eu voltar, será que Jesus vai me perdoar? Se eu voltar, será que eu vou ser cheio do Espírito Santo de novo? Enquanto tu tá com medo de voltar para Jesus, Jesus já tem algo novo preparado para você, porque só foi Pedro se arrepender e chorar perante a face do Senhor Jesus, que Jesus já deu ministério para ele, que Jesus já deu ovelha para ele apacentar. A partir do momento que você se arrepender, Jesus não vai olhar nos teus olhos e te julgar. Jesus já tem algo novo para a tua vida. Seria como se você estivesse se apresentando perante a face do Senhor e dizendo: Jesus, me perdoa. E Jesus olhando para a tua cara e dizendo: eu te perdoo, mas vem cá que eu tenho um serviço novo para você. Então, se arrependa hoje enquanto você tem tempo, porque você não sabe o dia e nem a hora que o Senhor virá do céu com poder e grande glória. Ei, Jesus tem algo novo para a tua vida. Então, receba essa palavra no nome de Jesus.